Alô, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje irei falar um pouco mais desse cenário aqui, Wilder Fist RPG, onde você é o que você come. Eu achei muito interessante porque, particularmente, já estou muito interessado nesse cenário desde a época do DOF do ano passado e depois que eu tive essa oportunidade e eu consegui, comprei, gostei. Testei, achei muito legal e queria compartilhar para vocês algumas coisas que eu achei bem interessante. A primeira coisa que eu achei bem legal na construção do livro propriamente dita é que existem diversas partes brasileiradas que existem dentro do livro, como por exemplo o guia, que é o mestre, o parça, que é o companheiro, o pegada, que é a distância. Então eu achei muito legal porque existem esses diversos elementos que trazem mais para próximo. Obviamente alguns podem achar um pouco estranho, né? Mas acredito que isso vale também como que a gente chama do gatilho da estranheza. Esse gatilho da estranheza, que é um dos vários gatilhos que aparecem aqui nesse livro, o gatilho da autoridade, o gatilho da familiaridade, o gatilho da ambientação, são diversos gatilhos, no caso psicológicos, são gatilhos literários muito interessantes que fazem com que você consiga emergir melhor. Esse gatilho da estranheza é interessante porque é estranho porque é brasileiro. E o cenário, ele é brasileiro. Ele não é um cenário trazido, um cenário interpretado, um cenário traduzido. É um cenário PTBR. Então o legal disso é que essa estranheza, na verdade, é por falta de costume. Porque você fala que daqui até ali eu vou ali no meu parça, eu vou ali no meu amigo, eu vou ali. Claro que a parte parça depende muito mais da região onde você nasceu, então depende muito dessa ideia de onde está. Porém, a gente sabe que parça é um nome brasileiro. E guia, nós temos o guia turístico, porque vai ser a pessoa que vai guiar a gente dentro desse cenário. Então achei muito legal, porque eles trazem essa proposta de deixar muito mais brasileiro um cenário que ele é brasileiro. E o interessante é que você percebe que na construção do texto desse cenário, o texto por escrito, ele é um cenário que ele busca muito respeito, busca muito a segurança, busca muito ter um ambiente seguro para aqueles que vão jogar RPG. Nos últimos anos, a gente tem percebido que a comunidade RPGística está tentando ao máximo deixar ameaça zero nas mesas. Claro, ainda existe preconceito, claro, existe racismo, existe ainda xenofobia, existe ainda machismo, existem aí diversos problemas que, infelizmente, solam a comunidade como um todo, mas você percebe que os produtores, os jogadores, os cenários, as auditoras, eles estão tentando ao máximo fazer uma transformação para que isso seja realmente águas passadas. E você percebe que esse cenário ele traz muito esse carinho, porque ele fala sobre, olha, esse texto vai falar um pouco sobre tais sintomas, tais situações, traz expectativas, traz experiências, então converse com o seu grupo, faça uma sessão zero, avise, traga para a mesa, traga para os jogadores que sim, a qualquer momento você pode ir cancelar e fazer aquele outro. Então você percebe que sim, o próprio livro, na verdade outros cenários também tem isso, mas você percebe que é algo comum que já está aparecendo com muito mais frequência e nesse cenário existe sim essa preocupação, trazendo essa ideia de interagir, integrar e fazer com que a comunidade seja muito mais sensível aos pequenos detalhes que muitas vezes faz toda a diferença. Toda vez que eu vou procurar um cenário, eu sempre busco pelo menos 3 coisas. O primeiro, quais são as experiências que esse cenário vai trazer para mim. A segunda, quais seriam os gatilhos mentais que vão exercitar o meu cérebro. E a grande pergunta, por que carambas eu vou jogar esse cenário e não outro que eu já conheço? Então, são esses 3 aspectos que fazem com que eu busque um cenário específico ou que eu mantenha o interesse naquele cenário e fale para os meus jogadores, olha gente, vamos tentar alguma coisa nova, vamos fazer alguma coisa, porque se não tiver essas 3 coisas bem fortalecidas, realmente eu apenas compro, leio, ok, maravilha, e vou pro próximo, ou volto pro cenário que eu achei interessante ou que eu já estou mais acostumado a jogar. Então, o porquê, os motivos, quais seriam as experiências que trazem aqui, quais são os gatilhos e quais são as motivações que me fizeram querer jogar e entrar mais profundamente nesse cenário. O primeiro ponto seriam as experiências, algo que há bastante tempo conversei com a Rai dentro de uma live que a gente fez, falando um pouquinho sobre essa parte mais de gamificação e literatura, e cenário e ambientação. E é interessante porque o que esse livro, esse cenário, esse sistema fez com que eu falasse, não, eu vou experimentá-lo, que experiências ele vai me trazer?
Você já sabe, já disse isso em vários outros episódios, eu sou um autista do tipo 1. Ou seja, eu busco experiências principalmente de socialização. Eu sou um jogador de RP, eu sou um jogador de exploração. Não sou tão gameista, algo que às vezes atrapalha o grupo, porque o grupo às vezes quer bater em bicho, eu tô lá conversando com os NPCs. Mas de uma forma geral, esse livro traz uma coisa muito gostosa que é a experimentação do pertencionismo. É muito difícil, principalmente para mim, criar amizades novas. Eu preciso que alguém faça esse meio de campo. E se eu não consigo fazer esse meio de campo, é muito trabalho colocado. Eu vou, eu tento, eu faço, aquilo, mas é bem pouquinho e eu desisto rápido. Então é muito difícil eu chegar num grupo e criar uma amizade naquele novo grupo. E é legal porque aqui nesse cenário ele fortalece o RP. Fortalece essa ideia de pertencionismo. A parte de recesso, onde existe a parte da fogueira, que a própria capa já traz esse elemento, é muito legal porque é aquele momento do aconchego, aquele momento que a gente vai upar o personagem, mas existe essa conexão. E outra coisa interessante é que na própria construção de personagem existe a motivação e o incentivo para você criar laços com outros personagens. O porquê você conhece tal personagem, o que você fez com que ele fizesse tal coisa. Então existem esses laços que já são incentivados na própria construção. Então não é algo que o mestre falou, não, vamos fazer desse jeito, ou algo que o grupo falou, vamos fazer daquele jeito. Não, é algo que o próprio cenário, os próprios autores querem que tenha esse pensamento de pertencionismo. Tanto que existe a matilha. A matilha é o grupo já formado dos jogadores. Aí você vai criando a sua própria matilha, com as próprias peculiaridades, com os próprios elementos, o próprio nome, o como vocês se conhecem, o que vocês fizeram, quais são os laços mais fortes entre tais jogadores. Então eu acho muito legal isso, porque eu tenho muita dificuldade de fazer amizade. Dentro do grupo, dentro do RPG, acontece a mesma coisa. Então o legal é que o próprio cenário te ajuda nisso. Então um mestre mais simpático, um mestre mais meio que saiba lidar com essas perspectivas, vai conseguir utilizar do próprio sistema que já é incentivador. Ah, mas Rafa, então eu sou gameista, esse jogo ele é muito mais RP, muito mais contemplativo? Não! Ele também tem uma parte gameista muito boa, muito forte, porque tem as estratégias da criatura, estratégias do qual vai ser a arma que você vai utilizar, as habilidades, as táticas, a comunicação entre as pessoas, o como a biologia vai funcionar em cima da criatura, vai fazer com que você ataque X ou Y, a própria ambientação da criatura que faz com que a criatura tenha um movimento X e Y, ou até mesmo a tática que você vai usar, então você pode danificar tal parte, assim você não consegue tê-la futuramente, então o dano que você vai causar em algum vai fazer com que mude a vontade, a quantidade e a qualidade do utensílio, do ingrediente e por consequência da comida que você vai fazer. Então legal porque esse livro ele traz esses três elementos que eu achei incríveis. Esse elemento gameista, onde você tem a estratégia da criatura, caso você queira simplesmente fazer algo mais simples de bater na criatura, pega, arranca, tira um pedaço e come, perfeito. Existe a parte mais do RP, onde existe toda essa parte da unificação, caso o grupo não tenha essa necessidade, é algo muito mais onde é um grupo de aventureiros. E você percebe que existe essa exploração, porque você vai para os termos ermos, você vai atrás das criaturas, vai procurar ingredientes raros. Então é muito legal porque, sim, esse livro traz essa perspectiva, traz esse cenário, traz essa função, é algo que realmente, para mim, faz toda a diferença. E o outro ponto que eu disse, obviamente, são os gatilhos mentais que a construção desse livro, a construção desse cenário traz. O primeiro, obviamente, é o gatilho da ambientação, algo que é um livro cenário, então obrigatoriamente precisaria ter isso. Mas muita gente pode pensar, ah, mas Rafa, não necessariamente um livro, que é um livro cenário, ele está muito bem ambientado. Exatamente. Mas nesse algo que futuramente eu vou mostrar para vocês os aspectos mais do livro, da gramatura mesmo do livro, mas você percebe que sim, existem mapas, tabelas, construções, existem vários acrônimos diferentes que são trabalhados aqui, existe o Grapes, existe o Spec, existe outros pontuais, ou a gente chama de pontuais narrativos. Então você percebe que os gatilhos mentais da ambientação são muito bons. A parte de cartografia, não tão profunda assim, porque você vai ver que é muito mais um mapa de registro, mas sim, existe um mapa de registro, existe a criatura, existe a anotação da criatura, existe os rascunhos, existem diversos elementos culturais, sociais, econômicos, políticos, culturais, culinários, icebergs culturais diferentes, de acordo com a necessidade. Então sim, o gatilho da ambientação foi muito bem estipulado, muito bem construído. Obviamente, ao meu ver, acredito que eu, por ser megalomaníaco, teria vários outros microelementos, talvez uma DLC ou uma expansãozinha mais pontual de alguma região ou outra,
porque realmente eu adoro esse tipo de coisa, mas eu achei que foi muito bem feito, principalmente pela proposta que foi trazida, pela ideia de que a exploração é um elemento muito pontual e que vale muito a pena você trabalhar também dentro desse cenário. O outro que eu falei é o gatilho da familiaridade. São dois pontos muito importantes que existem dentro desse gatilho. O primeiro, obviamente, são as próprias mecânicas que existem, a panela, o barbante, o espeto, o cutelo, que faz com que você entenda meio que o mecanismo, as próprias culinárias, alguns ingredientes aqui e ali, as próprias palavras que são utilizadas, como por exemplo a pegada, como por exemplo o parça, o guia, ou outros elementos como vigoroso, ligeiro, macio, aventureiro, asqueroso. Então, os elementos, as habilidades, as coisas são muito mais pontuais. Para nós, é muito mais real aquilo, é muito mais palpável. É muito mais comum falar com que a pessoa ela é grosseira, a pessoa ela é mais sem noção, do que falar que a pessoa ela é astuta, a pessoa ela... Então, aqui eles tentam fazer com que as palavras e habilidades, utensílios, táticas, são muito mais cotidianas, permitindo que exista essa familiaridade, essa ancoragem para o real. Além do mais, as próprias ancoragens, como culturais, como referências à cultura japonesa, coreana, chinesa, com alguns nomes, ou até mesmo culturas mais mesoamericanas. Então você percebe que sim, existe essas propostas, tanto que isso puxa também para o gatilho da autoridade, onde existe, obviamente, dois pontos, o gatilho da autoridade do especialista e do pesquisador. O especialista, o expert, que ele vai ser aquele que vai saber de tudo. É o engenheiro falando de engenharia, o biólogo falando de biologia, é o médico falando de medicina. Aqui você percebe que, na verdade, não é um especialista. Acredito eu que não teve um biólogo, um sociólogo, um linguista, um cartógrafo para construir todo esse cenário. Mas existe aquele que a gente chama de gatilho da autoridade do pesquisador, que é aquele que se deu ao trabalho de ir atrás e criar as conexões, e criar as relações, criar as pesquisas, fazer com que gere minimamente aqueles gatilhos menores, que também são gatilhos desse. E, obviamente, o gatilho da estranheza, algo que eu já trouxe no começo, que você percebe que ele faz de tudo para que essa estranheza, esse estranho, esse diferente, faça parte do cenário. Onde você possui parte de criatura, então faz sentido você conhecer XY, você tem tal comportamento que faz com que você tenha XY, a própria palavra em si que faz com que você tenha XY, a própria habilidade que faz com que você tenha XY. Então você percebe que as estranhezas que existem aqui, tipo, eu tenho uma mão assim, um braço assim, um olho assim, um comportamento assado, a palavra assim foi usada desse jeito, ou o porquê eu faria isso, são diversas mecânicas que são realmente mecanizadas dentro desse cenário. Então, particularmente, eu acho que fica muito legal e é muito bem estruturado algo que é a formatação e a construção desse cenário. E, obviamente, o porquê carambas eu vou ficar nesse cenário, por que não vou escolher outro? Cara, você cozinha. É algo que são diversas pequenas habilidades que eu queria que o D&D tivesse com mais profundidade. A parte de linguística, a parte mais de música, de poesia, literatura, artes, culinária, como tem aqui. São diversas coisas que são uma rolagem. Então faz uma rolagem de artesão. Faz uma rolagem de poesia. Faz uma rolagem de culinária. Faz uma rolagem de sobrevivência. Aqui você trabalha realmente a rolagem, ela existe, obviamente, porém é muito mais trabalhado isso, é muito mais trazido aos pequenos detalhes e faz sentido existir isso. Então, obviamente, não, eu quero fazer uma coisa mais heróica, mais épica, mais aquilo. Perfeito, joga o seu D&D. Mas aqui, como a ideia é mais contemplação, mais a investigação, mais a exploração, elementos explorativos faz diferença. O quanto você sabe de uma coisa, o quanto você é bom na coleta, na observação das estrelas, na posição do mapa, na posição do sol, o quanto o vento bate, a parte cartográfica X e Y. Então, aqui faz sentido porque são diversas experiências que outros cenários não têm. Pode até ter como uma rolagem X ou Y que vai te dar uma habilidade ou uma perícia X, mas aqui realmente faz sentido e é incentivado. Obviamente, cenários que buscam a parte de linguística, como por exemplo já apareceu aqui no canal, falar um pouquinho sobre a magia da linguagem, ou até mesmo a exploração de masmorras com o DCC, por exemplo. Então você percebe que cada um traz um motivo, e esse aqui foi porque eu tenho uma parte biológica muito boa, muito forte, muito legal, uma culinária muito legal, muito forte, e uma exploração muito legal, muito forte. Então, pessoal, começando com aqui a review do Wider Fist, eu já estava namorando isso aqui desde o DOF do ano passado e depois que teve aqui um evento
de cultura nerd aqui em São José dos Campos. O mestre Pedroca veio com o Capcat aqui no evento, então achei que seria uma coisa maravilhosa. Então vamos começar com esse review. Obviamente, começando pela capa, algo maravilhoso, vocês já podem perceber diversos elementos interessantes. Primeiramente, obviamente, trazendo aqui a ideia da fonte, é uma fonte bem aberta, onde traz essa ideia tanto de entendimento rápido, fácil, além dos próprios elementos das faquinhas que existe aqui. Vocês podem perceber tanto os tons diferentes de azul com os tons diferentes de amarelo, os tons diferentes de azul fazendo esse degradê do mais claro até ficando aqui mais escuro, não apenas pelo fato do elemento que existir aqui da fonte de luz, mas também mostrando esse azul que traz a ideia de mistério, traz a ideia do sombrio, mas não traz tanto aquele do dark, aquele tom mais dark, aquele green dark que a gente está acostumado, como por exemplo acontece em Dark Souls e assim por diante. E também aqui os tons de amarelo, onde esse amarelo traz o aconchego, traz a felicidade, traz diversos elementos que mostram tanto esse contraste que existe do azul mais escuro, onde a própria criatura tem os olhos amarelos olhando mais para cá, mas também vocês também percebem a ideia dos próprios tons da história, onde sim vai ter mistério, vai ter investigação, vai ter se aprofundar aqui nas entranhas da caçada em cima da criatura, mas também vai ter o aconchego, vai ter também a parte do recesso, a parte onde tem toda a união da matilha, toda essa parte mais calorosa do aconchego que existe. Então eu gostei bastante porque traz não apenas o contraste de capa, mas também elementos que mostram toda essa parte mais humana, apesar de sim, você perceber que aqui possui pé de galinha, aqui possui algumas escamas, possui aqui um olho que compartilha um pouco do olho dessa criatura. Então você percebe que, sim, existe um pouco da ideia dessa humanidade dentro da construção da imagem, mas essas partes mais bestiais, além de próprios elementos, como por exemplo o espeto, a panela, o cutelo, que são próprios elementos dentro da própria cultura, do próprio cenário propriamente dito. Então achei muito legal porque a capa já diz muita coisa desse RPG, trazendo o tom, trazendo o gênero e diversos outros elementos. Então se você por acaso for já construir a capa do seu livro, seja de RPG ou de qualquer outro elemento, pense psicologia das cores, pense na formatação, pense na ideia da composição, não apenas composição de cor, mas também composição de imagem, onde existe uma criatura central, onde existe essa triangulação, onde toda a imagem vai trazendo tanto o olho sendo puxado para o olho da criatura e o olho da criatura sendo puxado para a fogueira aqui embaixo, porque é aqui que ela está olhando, mostrando também a comunicação, onde os dois olham para esse olha para esse, e existe toda essa ideia. Então, já começando algo maravilhosamente com a capa desse RPG incrível. Um outro elemento que eu achei muito legal do livro propriamente dito é essa parte do cozinhar. A parte do cozinhar eu achei incrível, não apenas com a questão da imagem que você pode ver aqui, como por exemplo dessa panqueca, ou até mesmo aqui do gyoza, ou o ensopado, ou até mesmo aqui um picadinho de cabeça de criatura, um chá que existe aqui, ou um siri que tem ali, até mesmo outros elementos aqui do lado. Mas o que eu achei interessante nessa proposta, assim, é a ideia por detrás. Claro, obviamente, o modo de preparo que você encontra nessas páginas, tanto que você pode encontrar aqui para a produção do chá, aqui a produção do picadinho, ou aqui do gyoza, ou aqui da sopona, ou até mesmo aqui da panqueca, não necessariamente é o modo de preparo do próprio alimento, algo que seria bem interessante. Então fica aí uma proposta para umas próximas edições, ou uma DCL, né, DLC propriamente dita, mas se você quiser, a gente pode ir pensando em algumas coisas interessantes sobre isso. Porém, já a existência da proposta, do modo de preparo, não apenas pensando na mecânica propriamente dita, mas também na interpretação. Se por acaso você é um chefe, é alguém que gosta de culinária e quiser fazer uma readaptação sobre algumas coisas que tem aqui, o livro ainda te permite que você crie as suas próprias receitas. Tanto que no modo de preparo que existe aqui nessa parte da tabela, é muito legal porque aqui você vai tanto colocando aqui o modo de preparo, a textura, o sabor. Então se você já é um chefe, você já pode imaginar, o modo de preparo para aquilo que eu quero fazer pode ser aqui um cozido, um frito, um grelhado, na salmoura, no vapor, um ensopado ou alguma outra estratégia que você conheça. As texturas como borrachento, cremoso, crocante, firme, líquido, macio, ou até mesmo questão de sabor amargo.
rico, salgado, azedo, picante, doce, agridoce. Então, o que eu achei bem legal dessa proposta que existe aqui não está necessariamente no modo de preparo em si, mas é a possibilidade de fazer essa interpretação. Da mesma forma que existem RPGs mais roleplays, mais interpretativos, onde você vive aquilo, é interessante porque aqui traz, muitas vezes, algumas perícias que no D&D a galera deixa quieto. A parte de música, a parte de linguagem, a parte de cartografia, a parte culinária, muitas vezes são esquecidas na grande parte do D&D, principalmente nos RPGs mais tradicionais. Então, aqui te dá muito mais carinho. Então, se você busca algo mais assim, eu achei muito legal, porque esse modo de preparo te prepara muito na construção que você quiser fazer do seu sistema. E estamos no canal de World Building, então, obviamente, o mapa, a região da Costa de Sen. Uma coisa que eu achei bem interessante sobre esse mapa propriamente dito é que esse mapa ele traz alguns elementos que fogem da cartografia tradicional, tanto que a gente não percebe Rosa dos Ventos, a gente não percebe elementos clássicos que existem de uma identificação realmente de mapa cartográfico. Isso aqui tem muito mais cara de mapa de registro. O que seria então mapa de registro? São simplesmente registros não matemáticos que mostram a presença ou a ausência de alguma coisa. Como, por exemplo, a gente percebe aqui onde existem algumas ilhas ou cidades mais próximas da água, a gente percebe região um pouco mais relacionada aos campos, aqui uma região um pouco mais relacionada à floresta, regiões mais montanhosas, regiões mais desérticas. Então aqui é interessante porque você pode sim ter um mapa cartográfico mesmo, onde tem a distância, a quilometragem, ou até mesmo a galera que gosta de hex para saber a distância entre um e outro, porém aqui é muito mais uma ideia de exploração. Esse cenário é um cenário mais explorativo. Então, pelo fato de ter essa exploração, não importa muito a distância, importa muito a localidade que você chegou ou não. Então você sabe que se você está aqui na Bacia de Aço, a ideia é que você saiba que você está na Bacia de Aço, essa parte mais rosada. Ou se por acaso você quer ir para os Jardins de Gaungan, ele fica mais nessa região, mais próximo a uma possível floresta, existe já um rio onde existe sim uma influência, você percebe que a partir das cordilheiras, depois das montanhas, existe uma região deserta, onde aqui, né, Chameguins, o deserto de Titã, ou Lacaraco, as montanhas ocas, ou Toenserra, o bosque torcido, ou Assoaia, a praia espumante. Então você percebe que aqui está muito mais localizado na ideia de regionalidade. Então se você não é um fã realmente de mapa cartográfico, talvez isso aqui não seja para você. Mas se você conseguir dar aquela abstraída sobre a proposta e mostrar que realmente isso aqui mostra a ideia de uma regionalidade, realmente esse mapa aqui é para você, porque mostra os elementos principais. E o ponto, obviamente, é que, claro, se você não consegue observar isso nos mapas, você consegue observar na parte de tabelas. E o interessante nessa parte de tabelas, como por exemplo aqui, essa região mais inicial, onde até demonstra as localidades, onde aqui está conectado com aqui, com esse aqui está conectado com esse aqui está conectado com esse. Então é interessante porque mostra assim as conexões que existem entre os elementos praianos e tudo aquilo que você achar interessante. E o mais legal é que nessa região aqui você pode encontrar os ingredientes, como por exemplo, ingredientes você pode encontrar, no caso, o estilo, caso dependendo do estilo que você escolheu para o seu personagem, aqui o nome daquilo, então mostra esse carinho mais apurado para as localidades e para os ingredientes, para o dito. E aqui você percebe os efeitos. Então o que é interessante aqui? Se você quiser trabalhar muito profundamente sobre a criatura, a proposta, a ideia, a conexão, a interação e como isso pode até mesmo combar, caso você seja um personagem mais gameista, você pode encontrar, como por exemplo, você pode receber habilidade escondida, você pode receber habilidade envenenado, você pode receber habilidade nadar, você pode receber habilidade revigorado. Não existe nenhum efeito nesse, mas existe também um efeito mais narrativo para aquilo que você quer fazer. Até mesmo é interessante porque dentro da própria proposta que existe da região, existem as localidades pontuais, como a Baía de Aço, a Bica Seca, seja aqui, por exemplo, os Celários Gigantes, a cidade-estado de Tauzurumar, ou até mesmo aqui Ilha do Berço, Ládaro Baixo. Então o interessante é que
aqui existe o ponto principal. A gente já viu diversos tutoriais de construção de cidade. O Grapes, o Hermetics, o Doppelganger mais recentemente. E é interessante porque quando a gente pensa em um acrônimo onde você percebe, para a construção de uma cidade eu preciso de tudo aquilo. Então, aqui você foca nas necessidades. Alguns preferem fazer o SPEC, que é a Sociedade, Política, Economia e Cultura, simplesmente. Alguns preferem mais o Grapes, onde também existe um pouco mais de leis, um pouco mais de sociedade, um pouco mais de geografia. Alguns já preferem fazer o que a gente chama de cidade narrativa, onde a gente escolhe simplesmente qual que é o genius loci da proposta e desenvolve a partir do genius loci. Então a gente tem, por exemplo, aqui a ladeira abaixo, onde ela mostra que são as principais partes geográficas, algo que existe aqui na descrição. Existe um pouco da cultura, da história e da religião, e mostra um pouco também sobre a parte mais focada dos ingredientes, das criaturas que você pode ter. Então você percebe que minimamente cada uma das cidades, ou cada uma das localidades que você percebe aqui, ela traz um acrônimo mais focado naquilo que o genius loci dessa cidade pede. Então se você pede que eu quero ter uma cidade que ela é mais bélica, não me importo muito com a parte religiosa, porque não vai ser tão trabalhada. Simplesmente pode ser citado ou pode deixar aberto para o mestre construir em cima, que no caso aqui se chama guia. Então você pode deixar aberto para o mestre construir aquilo que ele achar mais interessante, porque a proposta genius loci narrativa daquela localidade já está estipulado. Já está colocando simplesmente as rotas, colocando os traços, colocando os ingredientes e colocando as principais características importantes para a condução narrativa que você quer fazer. Então é interessante porque não importa quantos acrônimos a gente traz aqui para o canal, cada um dos acrônimos vai trabalhar aquilo da necessidade que você achar mais interessante para a sua campanha, para a sua história, para a sua narrativa, para a sua localidade. E o interessante é que aqui, principalmente trazendo aqui todos os diversos elementos, que aqui vai embora. Tanto aqui todas as regiões mais da praia, existe aqui todas as comunidades praieiras que traz a parte mais sociocultural do Caiçu, Vilarejo Sondong, Academia na Itaixai, e vai embora, até que chega na parte mais arvoredo. Então é interessante porque, caso você queira trabalhar a parte sociocultural, como eu disse, a parte mais SPEC, ele traz todo o iceberg cultural mínimo aqui nessa localidade. E aqui são as outras regiões mais de geografia, de arquitetura, de política, economia. Então, quero trabalhar e construir a minha própria cultura, aqui te traz tudo o que você precisa. Eu quero, na verdade, construir minha própria cidade usando como base alguma parte mais cultural, eu tenho toda essa parte aqui. E é interessante porque cada localidade tem uma influência diferente, ou uma influência mais japonesa, japonesa, oriental, né? Japonesa, chinês, como por exemplo aqui, a gente tem Songnung. Songnung traz muito essa ideia do chinês, do coreano, ou aqui vilarejo Dayo, ou até mesmo aqui, no caso, a gente vê em Academia Nin Taishat. Então você percebe que existe sim um quê? Aquele gatilho da familiaridade, algo que eu já falei. Que o gatilho da familiaridade permite com que você traga seu arcabouço anterior, fazendo com que você consiga, mesmo entendendo que existe sim uma região mais nova, um cenário novo, uma participação nova, existe essa familiaridade para ter essa ancoragem que existe entre o cenário e entre a proposta que você quer fazer. Então você percebe que é um livro bem completinho, com diversas referências diferentes, algo que eu também já disse sobre o gatilho da autoridade, onde existe a autoridade de pesquisa e a autoridade de especialista, onde aqui você percebe que não é necessariamente um especialista em linguística, que faz as referências com os nomes e com langues mais orientais, ou até mesmo algo mais biológico, onde existe tal coisa. Tanto que existe sim um pouco do gatilho da autoridade do pesquisador, aquele que se dá o trabalho de pesquisar minimamente aquilo que ele encontra de excesso, de ideia, de referência. Porque no caso, lamaçal, a partir de lamaçal você percebe que existe um trocadilho com lamaçal, só que existe essa proposta de ter essa sonoridade diferente, como um monte de Nakawan. Então você percebe que existe sim toda essa proposta, toda essa ideia, todas essas interações, e acho que eu acho mais legal é nisso, é você ter
não apenas a separação, mas também existir esse formato e permitir que você construa em cima. Então, particularmente, eu acho muito incrível, principalmente porque estamos falando de um canal de world building, então o gatilho da ambientação, algo que eu já disse para vocês também, é algo incrível, até que a gente entra aqui nesse ponto que particularmente eu achei um dos mais incríveis, que é a parte biológica das criaturas. Na parte do começo do livro, ele fala sobre o comportamento propriamente dito, onde que as criaturas são meio previsíveis e mecanicamente a criatura, você como mestre, como guia, fala, tal criatura vai atacar tal pessoa. Só que o interessante é que se você for ver certinho na descrição, aqui nós temos descrição de diversos pontos, um pouco da anatomia, um pouco da fisiologia, do comportamento, algo que é importante para o entendimento da criatura, porque nós vamos caçar essa criatura. E é legal porque não apenas traz os traços dela, mas e as partes também, mas o próprio comportamento que mostra o que ela busca, o que ela faz, como que ela faz, como ela caça, como ela busca a própria vítima, ou no caso, tal criatura ela vai focar em tal personagem porque aquele personagem está se movimentando demais. Então você pode trazer essa informação propriamente dita para a mesa ou simplesmente deixar isso para os jogadores irem entendendo. Então, tá vendo que um personagem, ele ataca parado, ele ataca parado, ele ataca parado. Beleza, o outro corre para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. Aí ele começa a bater só naquele personagem. Nossa, mestre, você tá focando apenas em mim, tem tantas outras pessoas. Então, só que você já percebeu que toda vez que você move, a criatura olha para você? Que tal você tentar mudar a estratégia? Então o legal daqui, desse jogo, desse sistema, é que quero ser um jogador mais roleplay, mais RP. Toda a parte de fogueira, toda a parte de recesso, vai ser incrível porque a construção de personagens já traz essa aproximação. Eu quero ser mais explorador. Ótimo, a gente vai adentrar em toda a parte cultural, toda a parte anatômica, toda a parte que existe da cultura, sociedade, cartografia e tudo mais. E eu sou mais gameista, eu quero entrar e bater e fazer. Perfeito. Esse livro, ele traz toda essa ambientação biológica que permite com que, tais partes são interessantes, então no caso, na hora que for bater na criatura, eu vou bater mais na cabeça porque eu quero pegar os dentes, eu quero bater mais na mão porque eu quero pegar as garras, não, eu quero bater mais aquela coisa, mas se eu bater muito nas mãos, essa é a forma como a criatura ela vai procurar a própria vítima, então eu tenho que meio que dosar o quanto eu bato, o quanto eu movimento, o quanto eu faço aquele outro. Então assim, existem diversas criaturas bem legais, com nomes diferentes, e o legal desses nomes diferentes, que eu quero até dar um foco aqui para vocês, é que, por exemplo, Azewa, né, ou seja, ou Azewa ou Acewa. O que é interessante dessa ideia? É que aqui nós temos a Acewa, aqui nós temos o Botabo, aqui nós temos o Chamig. Então, o que eu acho de interessante é que parece que cada criatura ela possui uma nomenclatura que faz um pouco da própria referência daquilo que ele faz. Não apenas daquilo que ele faz, mas sim de onde ele está. Se você for pegar para ver, Botabo ou Botabo parece muito algo, por exemplo, uma ideia mais africana, uma ideia mais brasileira, no caso indígena, né, um tupi, ou até mesmo quando a gente pega um Azewa, pode ser ou um Acewa, como por exemplo existia a próprios indígenas, ou se a gente for pegar a própria ideia do japonês, o Azewa. Então o legal é que você percebe que os nomes, ou Chamig, que parece realmente ser um nome mais chinês, ou um Fagorila, né, que é um gorila com fagulha, né, essa fagulha de fogo, então você percebe que ele brinca com diversos tipos de nome, diversos tipos de nomenclatura, como se cada uma dessas criaturas, por ser mais presente em algum tipo de localidade, tal cultura a categorizou, fez um bestiário de acordo com as suas necessidades. E esse bestiário que você tem aqui é um bestiário completo de todo esse conhecimento. Por exemplo, a gelaranha, a sig, a gelaranha, gelado, aranha. Então existe essa nomenclatura, essa ideia de juntar as duas palavras. A gente tem, por exemplo, aqui o gola nuvem, né? O gola, como você percebe que existe essa ideia aqui perto da cabeça, perto do pescoço, e nuvem porque isso é mais alto, ou natuágua, algo que parece ser um pouco Quetzalcoatl, por exemplo, que tem essa ideia mais de Centro-América. Então é bem legal porque eu gostei bastante, o jama-jama, algo que é muito comum no japonês, que eles representam muitas vezes a sonoridade ou uma palavra que represente isso,
ou por exemplo o pica-pica, né, que é a ideia do brilho, do sparkle, né? Então existem diversas palavras, ou neco-neco, então existem diversas palavras que é a sonoridade da coisa. Então um jama, por exemplo, pode ser simplesmente, né, no fato de ter esse som mais nojento, esse som de nojo, esse som mais de meleca, se chama jam, né, ou no caso jam. Esse jam se torna um jama-jama, que é aqui o próprio nome da criatura. Então, particularmente, eu gostei bastante dessa parte de criaturas. Eu, como biólogo, eu adorei tudo que tem aqui. Tem aí diversas criaturas diferentes, o mangapô, nós temos o miotaki, nós temos o pelialce, aqui o pitanágua, diversas criaturas diferentes, diversos formatos, composições. E o interessante é que isso traz aquela ideia de poder ir atrás e se alimentar daquilo que achar mais interessante. E como tem toda essa ideia de alimento, muitas vezes a alimentação também é um fator muito forte cultural. Nós já falamos no iceberg cultural da parte de alimentação. Então o interessante é que, se você quiser, no caso, construir uma criatura ou construir um ingrediente que faça sentido aquilo que você for fazer, você pode criar um iceberg cultural culinário em cima daquilo, seja da região, seja da localidade específica. Ah, não, você está perguntando que eu quero fazer com que naquela região tenha muitas pessoas que se alimentam de insetos, de artrópodes, de animais quitinosos. Por quê? Porque é a única criatura que chega até lá devido a X e Y, ou até mesmo aquelas pessoas, aqueles seres, possuem uma quantidade reduzida de quitina no corpo, então eles buscam esse tipo de criatura, se especializando nesse tipo de criatura. Então é legal porque aqui permite todo um arcabouço cultural muito incrível. E pelo fato de existir toda essa parte, todo esse diagnóstico comportamental, fisiológico e biológico, e aqui mecânico, que você ainda utiliza como formas de entendimento, você pode criar essa conexão e assim, quando você for construir a sua criatura, construir assim o seu ingrediente, você tenha muito mais formentações ou muito mais informações para construir aquilo que você achar interessante. Então, de uma forma geral, quando a gente fala sobre a construção do livro ou do próprio cenário que a gente percebe aqui em Wilder Fist, como cenário, como livro, eu achei bem completo, bem gostosinho, e também sobre todos esses elementos narrativos que traz toda essa mecânica por detrás. E por isso que, com certeza, se você está buscando um tipo de cenário diferente, de livro diferente, faz muito sentido. Busque, vai atrás, é muito bom. E se por acaso você quiser, não, eu não quero muito esse cenário, mas eu quero as mecânicas por detrás das criaturas, são facilmente transportadas para outros livros, outros sistemas também. Então, pessoal, esse aqui foi o motivo da minha review. Espero que vocês tenham gostado. Esse Wilder Fist é um cenário que vale a pena você dar uma oportunidade. Ah, mas dá uma oportunidade, porque mesmo que por acaso você fale, não, eu quero manter o meu D&D, perfeito, utilize das mecânicas de exploração, as mecânicas de sobrevivência, as propostas comportamentais das criaturas. Existe a parte mais Harvest que existe na parte do D&D, puxe isso, pegue as inspirações que existe aqui, mas claro, se você vai usar isso, dê uma oportunidade para esse cenário, dê uma oportunidade para esse sistema. É muito legal, é PTBR, você incentiva o RPG brasileiro, então dê uma oportunidade, vale super a pena, é um livro até bastante acessível, se por acaso você quiser em PDF, também tem em PDF. A galera do Copycat é uma galera bem legal, o Best Pedroca, que é um dos responsáveis aqui, também é uma pessoa muito gente boa, então vai atrás de cenário, dê essa oportunidade e valorize sim o RPG brasileiro. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!